O teste ELISA é uma técnica de imunoensaio enzimático heterogêneo muito utilizada para diagnóstico, principalmente por causa de seu baixo custo e por detectar quantidades extremamente pequenas de antígenos ou anticorpos. Esse exame se baseia na detecção de anticorpos ou de antígenos específicos, através da reação anticorpo-antígeno. O teste tem sido largamente empregado no diagnóstico de diferentes patologias, apresentando alta sensibilidade e especificidade, além de boa reprodutibilidade. Existem vários modelos de teste ELISA, dentre eles o indireto, o direto, o competitivo e o de captura. O ELISA indireto é uma técnica utilizada para a detecção de anticorpo. Sendo assim, pega-se uma placa contendo antígenos para a patologia a ser analisada e seguem-se as seguintes etapas. Coloca-se o soro dos pacientes nos postos presentes na placa. Se existir presença de anticorpos, esses se ligarão aos antígenos presentes na placa, formando um complexo antígeno-anticorpo. Após esse processo, é realizada uma lavagem da placa. Essa lavagem é feita usando um tampão de lavagem, para retirar os anticorpos não ligados. Adiciona-se depois um anticorpo conjugado, assim se formará um complexo anticorpo, antígeno, anticorpo, anti-anticorpo conjugado. Realiza-se outra lavagem para se retirar o excesso de anticorpo conjugado, que não formou o complexo citado acima. Nos casos em que o conjugado é uma enzima, adiciona-se um substrato para a enzima. O substrato adicionado, ao se ligar à enzima do complexo, forma um produto colorido. Por fim, adiciona-se uma solução de parada, ou seja, uma solução que interrompa a ação da enzima, para que assim a solução não fique com uma coloração muito forte e atrapalhe a leitura do teste. O ELISA direto é uma técnica utilizada para a detecção de antígeno. Sendo assim, pega-se uma placa contendo anticorpos para a patologia ser analisada e seguem-se as seguintes etapas. Coloca-se o soro do paciente nos postos presentes na placa. Se existir presença de antígenos, esses se ligarão aos anticorpos presentes na placa, formando um complexo anticorpo-antígeno. Após esse processo, é realizada uma lavagem da placa. Essa lavagem é feita usando um tampão de lavagem, para retirar os antígenos não ligados. Adiciona-se um anticorpo para esse antígeno. Assim, formará-se um complexo anticorpo-antígeno-anticorpo. Após um período de incubação, realiza-se outra lavagem da placa para retirar os anticorpos que não formaram o complexo. Adiciona-se depois um anticorpo conjugado, por exemplo, a uma enzima como a peroxidase. Assim, se formará um complexo anticorpo-antígeno-anticorpo conjugado. Realiza-se outra lavagem para retirar o excesso de anticorpo conjugado não ligado ao complexo. Nos casos em que o conjugado é uma enzima, adiciona-se um substrato para a enzima. No caso da enzima ser a peroxidase, utiliza-se como substrato o peróxido de hidrogênio e cromógenos. O substrato adicionado, ao se ligar à enzima do complexo, forma um produto colorido. Por fim, adiciona-se uma solução de parada, ou seja, uma solução que interrompa a ação da enzima, para que assim a solução não fique com uma coloração muito forte e atrapalhe a leitura do teste. No ELISA competitivo, a competição com um anticorpo específico dirigido contra o antígeno revela a presença de anticorpos em determinado soro. A ELISA de captura é muito utilizada para dosar imunoglobulina M, para se evitar a ação do fator reumatoide. O fator reumatoide é um autoanticorpo geralmente da classe IgM. Este fator encontra-se elevado em algumas situações, particularmente nas doenças reumáticas. Os materiais utilizados para o teste são placas de ELISA, micropipetas, reagentes específicos, substrato enzimático, solução de parada e tampão de lavagem. Este teste é o mais realizado para diagnosticar a AIDS. Ele é feito com uma placa de plástico que contém proteínas do HIV absorvidas
ou fixadas nas cavidades em que cada amostra de soro ou plasma será adicionada. Após uma sequência de etapas em que são adicionados diferentes tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio de leitura óptica, em um equipamento denominado leitora de ELISA. Os resultados para o ELISA são analisados de diversas maneiras, dependendo da substância conjugada ao anticorpo utilizado para a realização do procedimento. Por exemplo, no caso de uma enzima, é utilizada a reação desta com o substrato. No caso de um radioisótopo, é utilizada a emissão de radioatividade, dentre outras formas. A leitura do resultado pode ser realizada de, basicamente, duas maneiras. Qualitativa, sendo o resultado positivo ou negativo. Quantitativa, feita com a utilização de equipamentos de leitura, como espectrofotômetro ou uma leitura de microplacas por absorbância, sendo obtida até mesmo a concentração do antígeno ou anticorpo da amostra. A fim de se evitar erros de diagnóstico, faz-se necessário a realização de testes controles para eliminar falsos resultados por erro e ou contaminação de algum material. Alguns dos métodos controles utilizados na realização do ELISA são teste em duplicata ou triplicata, teste negativo e teste positivo. Este teste possui muitas vantagens, tais como teste com alta sensibilidade, ele detecta quantidades mínimas de antígenos ou anticorpos pesquisados. É um teste com alta especificidade, identificará somente o antígeno ou anticorpo desejado, menor risco de falsos positivos. Permite que várias amostras sejam testadas ao mesmo tempo. Sua realização relativamente rápida, simples e de baixo custo, em comparação com outras técnicas de imunodiagnósticos. Suas desvantagens são necessidade de mão de obra especializada. Alguns reagentes podem degradar-se com facilidade com a exposição à luz do sol ou elevação da temperatura. Por ser uma técnica altamente sensível e específica, é muito suscetível a erros de pipetagem, variações nos tempos de incubação e lavagens, além de alterações nos reagentes.